Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal AP, Aprendendo e Praticando. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês sobre um conserto de um forno micro-ondas. Tá? Esse é um forno Brastemp, tá? 30 litros, forno inox. Tá? Não sei se eu vou conseguir aqui, eu tô com pouca luz. Mas é esse micro-ondas aqui, né? Eu já vou dizer o modelo para vocês, bem certinho. Ele é inox, né? E ele tá queimando fusível. Se liga na tomada, ele queima fusível. Um defeitozinho aí que vai enganar muita gente, tá? E eu gosto sempre, quando eu vou fazer um orçamento, quando está queimando fusível, ver também como é que tá a placa antes de prosseguir. Porque às vezes pode ser um magnetron, pode ser um capacitor em curto e pode ser um trafão, tá? Aí você vem, pesquisa e vê que é um capacitor que está em curto e passa o orçamento para o cliente. E o cliente autoriza e você vai e troca o capacitor. Quando você vai ligar o micro-ondas, para sua surpresa, a placa não está funcionando ou a membrana está com problema, né? Uma membrana pode estar com problema. Então a proposta que eu trago hoje para vocês é que nós vamos dividir o micro-ondas em duas etapas. A etapa de alta tensão, que engloba aqui o trafão, o capacitor, diodo e o magnetron, tá? Esse é o setor de alta tensão que nós vamos isolar, que ele é muito suscetível a curtos-circuitos, tá bom? E o primeiro circuito vai ser a placa. Então nós precisamos ver se a placa está funcionando, mas como nós vamos saber se a placa está funcionando se o fusível queima? O macete é o seguinte: você vem aqui no trafão, no transformador de alta tensão, e vai desligar os dois fios dele. Esses dois fios vão ligados no transformador. Eu já tirei ele aqui para facilitar, tá? Mas você vai tirar ele daqui, tá? E tirando ele, você não vai mais alimentar o setor de alta tensão. Se houver algum curto para lá, não vai queimar o fusível porque nós desligamos a alimentação. Então, dessa forma que está aqui agora, se nós ligarmos na tomada, e nós vamos ver se a placa vai funcionar ou não, tá? Vamos fazer isso então. Aqui, ó, o micro-ondas está desligado, tá? Aqui está desligado. Eu vou então ligar na tomada. Note que ele funcionou. A placa funcionou, tá? Ele já vai funcionar, ó. Ele funciona, ou seja, ele conta certinho o tempo. Só que não aquece, porque nós desligamos lá o setor de alta tensão. Outra coisa, como eu falei para vocês, ó, ele não está funcionando. Eu ligo aqui, o 30 segundos não funciona, ó. Não funciona nada, só funciona o 1 minuto. Quando eu clico, 1 minuto, desliguei aqui da tomada. Mas ó, olha só, não funciona, ó. Não liga, né? Mas a 1 minuto aqui, ó, tá funcionando, mas não desliga, ó. Isso quer dizer que esse micro-ondas está com a membrana danificada, tá? Tá danificada essa membrana. Aqui entra bem aquilo que eu falei para você. Você pode tirar um orçamento lá de um curto no alta tensão, mas tem aqui uma membrana com problema. Só que ao mesmo tempo eu descobri que a placa tá boa. É só a membrana que está com problema, porque tem 2 ou 3 funções ali que não estão funcionando. E quando você está com uma membrana danificada, se ele funcionar pelo menos uma função, é porque o processador da placa está bom e o problema vai ser somente da membrana. Então aqui nesse caso eu vou ter que orçar para o cliente uma membrana também, tá? Agora, mas ele continua em curto. E eu já sei agora que o curto não está na placa, não está nas microchaves. O curto vai estar do transformador para frente. Então nós vamos no mais óbvio. O mais óbvio que vai entrar em curto é o capacitor de alta tensão. Então nós vamos medir ele. Nós vamos desligar aqui um terminal dele, tá?
Desligamos um terminal, desligamos o outro, ou seja, todos eles nós vamos desligar. Eu gosto de desligar todos, inclusive o diodo, tá? E agora nós vamos com o multímetro na escala de capacímetro, tá? Ó, tá aqui no capacímetro. Tô com um zoom aqui, tá me atrapalhando. Agora deu um zoom maior ainda. Vamos lá ver se eu acerto esse zoom. Agora deu. Então agora aqui, na escala de capacímetro, eu vou colocar um terminal do multímetro num terminal do capacitor e outro no outro. E no caso o meu estava desligado, agora vai ligar. E ele está dando 1 microfarad, que é a capacitância desse capacitor. Isso quer dizer que o capacitor está bom, o capacitor já não está em curto, olha só. O que era super óbvio, por estar queimando o fusível, o capacitor está bom. Viu só? Aí. Vamos ver o diodo. O diodo eu gosto de testar ele com o multímetro analógico. Esse teste com multímetro analógico só é possível fazer se o teu multímetro tiver a escala vezes 10K ou vezes 100, tá? Em outra escala não dá para fazer o teste do diodo, tá? Eu tenho vídeos aí ensinando como fazer o teste do diodo micro-ondas com multímetros menores, tá? Então aqui é o seguinte, nós vamos pegar, colocar uma ponta em um terminal do diodo e a outra no outro. Note que ele conduziu, tá? Olha lá, ele conduziu nesse sentido. Agora no outro sentido nós vamos inverter agora. Invertemos as pontas, tá? Onde estava vermelha coloca a preta, tá? E onde estava preta coloca a vermelha. Não pode conduzir, ó, não conduziu, tá vendo? Então o diodo tá bom. Mais uma coisa óbvia que eliminamos. O diodo conduziu de um lado e do outro lado não, tá? Então agora nós vimos que o capacitor tá bom. Vamos ver agora o magnetron. A gente retira aqui os terminais, sempre fora da tomada, tá? E a gente coloca na escala de bip, pode ser no analógico ou digital. Então você coloca uma ponta de prova em cada terminal, tá? O dedão apareceu no vídeo. Olha lá. E ele bipou. Nota que tá um em cada terminal. É normal, ele tem que bipar mesmo. Agora, você deixa um terminal ligado no multímetro e o outro vai para a carcaça. Não pode bipar, tá? Olha só. Não pode bipar de forma alguma. E aqui é interessante você colocar numa escala alta também de resistência. No caso, colocar 10K aqui, tá? Tá aqui na 10K. E fazer o teste de fuga, porque às vezes não bipa, mas ele faz um teste de fuga. Mas não pode mexer o ponteiro, e se for digital não pode marcar nada. Então nós temos aqui um magnetron bom. Também tenho vídeos aí ensinando como testar magnetron, tá? É bom sempre desligando e ligando de novo, ó, o que você está desligando, tá? Então agora só falta testar o trafão, né? O trafão é o seguinte, nós temos dois fios que vão para o magnetron que saem dele, que é o enrolamento que vai alimentar o filamento do magnetron, tá? Esses dois não podem dar nenhum tipo de conexão com a carcaça. Vou fazer essa medição com o multímetro digital, tá? Então esses dois terminaizinhos aqui, tá? Esses dois aqui são os que vão para o magnetron aqui. Então eles não podem ter nenhuma conexão com a carcaça. Você coloca na maior escala de resistência do teu multímetro, tá? O meu aqui está na escala que mede até 60 mega. Então a gente vem com a ponta de prova do multímetro, coloca num terminal e o outro para a carcaça. Ó, ele deu uma fuga aqui.
Aliás, para carcaça ele pode, tá? Porque ele tem um terminal ligado na carcaça e eu esqueci de desligar o diodo. Tem que desligar aqui, tá? Aqui do capacitor tem que ser desligado todos os fios para fazer esse teste. Senão ele dá o teste errado, tá? Esse fiozinho é chato, porque ele tem uma trava. Pronto, agora olha só, não tem fuga nenhuma, ó. Eu coloquei um terminal, uma ponta de prova num terminal do magnetron, ó. Não tem fuga, nem tem fuga no outro também. Ó, tá vendo? Só que os dois, olha lá, não tem fuga, tá? Essa é a capinha aqui. Os dois aqui tem que conduzir, certo? Vamos lá. Os dois conduzem próximo de 0 ohms, porque o rolamento é bem pequenininho aqui, tá? É um que fica no meio do micro-ondas, no meio do teletransformador. Ó, tá vendo que zerou lá? Provavelmente ele vai bipar. Ó, ele bipou. Os dois terminais que vão para o micro-ondas podem bipar. É uma resistência baixa que ele tem. Então aqui nós dizemos que tá bom esse enrolamento, beleza? Depois nós temos um aqui que ele vai ligado aqui no trafão, tá? Ele é um enrolamento externo. Você vai ver que ele tem um plug que vai ligado bem aqui, ó, tá? Esse enrolamento também você coloca na maior escala de resistência, tá? Porque ele vai ligado direto no terra. Então ele vai ter também que conduzir. Olha lá, deu 0, tá? Mas ele não bipa, se eu não me engano. Ele não bipa. Ele dá uma resistência de mais ou menos 100 ohms, tá? É esse o enrolamento que sai do transformador, tá? Deixa eu ver se eu acho um transformador pra gente ver. Aqui nas minhas coisas. Esse enrolamento que eu tô falando pra você que dá 100 ohms é que sai daqui, ó. Sai da carcaça do micro-ondas, tá? Então esse daqui pro terra tem que dar mais ou menos 100 ohms, mas isso sempre dá 10% de diferença, ou seja, 110 ou 90, tá? Então aqui nós vimos que ele para terra tá dando mais ou menos 108 ohms, 107 lá. Ele tá bom nesse enrolamento. Descartamos ele. Agora só falta medir o primário. O primário é aqueles dois fiozinhos aqui, ó, que nós soltamos. São dois terminais. Ele não pode de forma alguma conduzir para terra ou para carcaça, tá? Então nós vamos colocar aqui na escala de maior resistência também, tá? Vamos colocar aqui o multímetro digital na escala de 60 mega, mas o teu pode ter mais, né? Ou menos. Aí nós fazemos o seguinte: nós pegamos um terminal que vem da rede, ó, e ligamos uma ponta de prova. E a outra ponta de prova nós colocamos num terminal do transformador, tá? Ele não pode conduzir. Desculpa. Você vai colocar um terminal, uma ponta de prova no terminal do trafão e outro na carcaça. Esquece esses dois fios que eu falei para você, tá? Você vai colocar aqui um terminal do transformador na carcaça. Não pode conduzir, tá? Olha lá, note que ele está conduzindo. Aqui tem muito mau contato, muita oxidação. Então às vezes ele não consegue medir. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Então eu limpei aqui, fica bem oxidado, tá? Daí as pontas de prova não pegam bem. Mas eu coloquei uma ponta de prova no parafusinho aqui dele, que é o terra. E a outra ponta de prova
eu coloco num terminal dele que está desligado. Pode desligar um terminal só, tá? Olha lá. Conduziu, não poderia conduzir. Olha só. Tá na maior escala, tá? Eu começo pela maior escala, ó. Tá? Tá dando 0 ohms. Então agora eu vou pôr, já que deu 0 ohms, eu posso pôr na escala de bip. Ó, tá bipando. Tá vendo? Ou aqui a gente coloca na menor escala também. Deu 0 ohms, ó, conduzindo. Vamos ver no analógico. Quem tem às vezes multímetro analógico, olha lá, ele conduz, ó, tá vendo? Ó, eu tiro aqui, a agulha volta, coloco, a agulha deflexiona. Aqui tá na maior escala, vou pôr na menor. Olha lá, também conduziu no bip. No caso, o analógico não conduziu no bip, porque ele precisa de uma resistência maior para conduzir no bip, tá? Mas no digital ele conduziu no bip. Então aqui, esse terminal do primário nunca pode conduzir para a carcaça. Nenhum ohm. É 0, 0, 0 mesmo, tá? Porque na bobina totalmente isolada da carcaça. Nesse caso, ela conduziu, tá? Ela conduziu, deixando claramente que é um curto que está acontecendo aqui, tá? Ele tá medindo 0 ohm, 0,1 ohm, né? Tá vendo aqui no multímetro? Tá na escala mais baixa de resistência, tá? Que é nessa escala aqui de 600 ohms, ó, tá? Escala de 600 ohms, tá dando 0,1 ohms. É uma resistência irrisória. Aqui é só trocar o trafão. Trocou o trafão, o micro-ondas volta a funcionar sem queimar fusível, tá? Eu não vou mostrar para vocês como troca, porque é simples a troca dele. Só achar outro igual e colocar, tá? E colocar um fusível novo. Faça isso com muito cuidado sempre. Sempre que você ligar ele na tomada, ligou na tomada, se você for fazer algum reparo depois, desliga ele da tomada, né? Você vem aqui, tá? E vai fazer um curto no diodo, tá? Tá bem aqui, ó, bem no cantinho direito aqui, tá? Você vai fazer um curto da carcaça, uma chave de fenda bem boa, bem grossa, que esteja assim, sem partido nenhum, e você vai descarregar o capacitor bem entre a carcaça, tá? Aqui entre a carcaça, tá aqui, ó, entre a carcaça e o terminal. Ele vai sair uma faísca provavelmente, tá? E vai então descarregar para não te dar um choque, tá? Faça isso tudo com muito cuidado. Espero que tenha aí esclarecido para vocês aí. Fizemos assim um geral, né? Um intensivo aí no micro-ondas. E espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Qualquer coisa coloca no comentário que a gente pode responder lá. Um grande abraço a todos aí e até a próxima.